Todos nós temos um dom, uma habilidade especial, ou pelo menos um ponto forte. Geralmente nos orgulhamos quando esse dom é percebido ou mencionado por outras pessoas. Mas o que ninguém fala é que todos nós também temos um antidom, um defeito muito forte, uma parte podre. Esse é o nosso demônio, um homem que não conhece, que não aceita o seu demônio, é um homem morto. Deixe um Ei Copini, tô aqui e me responda, qual é o seu demônio? Um homem que não conhece o seu demônio é um homem morto. Talvez esse vídeo soe como algo mais poético, ou talvez literal, depende da situação que tu está vivendo. Digamos que cada homem, ou cada ser humano, tem um anjo dentro dele e um demônio. Tem um lado que é divino e um lado que é profano. Tem dois extremos, tudo é dual. Só que a gente tende a ignorar o nosso demônio. Nosso demônio interno é como se fosse a nossa parte podre, a nossa parte ruim, a nossa sombra, ou aquilo que a gente comenta com poucas pessoas, aquilo que a gente conhece a nós mesmos e sabe que esse é o nosso principal defeito, é o nosso ponto fraco, é aquilo que vai incomodar, tanto você com você mesmo e você com as outras pessoas. Muitas vezes é o que vai estar te atrapalhando para exercer tua vontade de potência e crescer na vida ou atingir alguma coisa que tu quer atingir, seja ela qual for. É o teu demônio interno, tua sombra. E por que eu estou falando sobre isso? Porque as pessoas elas ignoram que elas têm um demônio dentro delas. Não demônio, se você aí é cristão, católico, já está irritado com essa palavra, demônio. Eu estou falando do teu próprio demônio, a tua parte podre, a tua parte ruim. E ruim no sentido aí, para ser o oposto à parte boa, né? As tuas qualidades, enquanto que os demônios seriam os defeitos. Mas todo mundo tem um defeito que se destaca, assim como todo mundo tem uma qualidade que se destaca. Nós chamamos isso de dom ou alguma coisa assim. Todo mundo vai ter um antidom, que é um defeito que atrapalha muito. Esse antidom é como se fosse o teu demônio interno. Enquanto tu não aceitá-lo, não conhecê-lo, não saber lidar com isso vai ser um peso para ti. Mas tu pode transformar isso em algo bom de alguma maneira. Por exemplo, eu acredito que o meu demônio interior ele seja uma irritação, uma raiva, uma agressividade que vem de vez em quando. Claro que nunca é descontado nas outras pessoas, mas é algo que vem de dentro, uma força negativa muito, que toma conta e se transforma em raiva, agressividade, e logo em seguida me deixa uma pessoa tanto quanto apática em relação às outras, né? Que olha para o mundo e sente uma espécie de apatia. Difícil de explicar, mas ela está aí, ela existe, eu reconheço ela em mim. Isso foi um exemplo meu. Enquanto que eu não reconheço isso como sendo o meu demônio interno, eu não sei lidar com isso e eu estou preso a isso, eu estou escravizado por isso. Agora, quando eu entendo e eu estou sentindo aquilo naquele momento, eu paro e me pergunto, o que está acontecendo comigo agora? Por que eu estou desse jeito? Eu sei que vai passar e eu sei que todo mundo passa por isso também, é uma coisa normal e também isso aqui não é nenhuma reclamação, isso simplesmente existe e ponto. Eu só preciso entender o que é esse negócio dentro de mim. E esse é o meu demônio. Eu entendi ele e eu sento para tomar um café com ele. Eu gostaria que você se identificasse agora, se possível, contando aí para mim qual é o seu demônio. Tem algo, um antidom dentro de ti que te atrapalha muito e que tu possa chamar de demônio? Eu não vou dizer aqui que o demônio de cada um vai ser uma coisa útil para o mundo, útil para você, e que vai ser uma coisa a mais, que vai te ajudar em alguma coisa, como o meu demônio me ajuda, né, no meu trabalho. Por que me ajuda? Porque ver o mundo de uma maneira mais apática, é claro, que em um determinado momento, me faz ver coisas que antes eu não veria, ter pontos de vista que antes eu não teria. Mas isso é uma coisa particular minha, e talvez o teu demônio não tenha nada a ver com isso, tem a ver com outra coisa. O fato é que para tu se sentir completo precisa conhecer o teu demônio. O fato é que tu precisa passar
pela fase de demônio e aceitar quando ele vem para fora, assim como tu pode aceitar a felicidade, que pode ser explicada de um ponto de vista espiritual ou simplesmente endorfina liberada no seu cérebro, no seu sangue, sei lá, fazendo tu se sentir bem. Sempre é tudo temporário, e entender o teu demônio, tomar um café com ele de vez em quando, ou seja, sentar e entender e sentir que aquilo é parte de ti e é inevitável, né? Evitar essa tua parte ruim, essa tua parte de sombra, é um sofrimento desnecessário. Bom, esse vídeo aqui ele não é para ser espiritual, né? Eu tô falando aqui umas palavras, eu tô me ouvindo e eu tô pensando que talvez isso possa soar como algo espiritual, né? Mas não é espiritual não, é real. Você tem um demônio, uma coisa ruim que vem de vez em quando e que te faz se sentir mal, ou sei lá, o teu lado podre, ou talvez tu é agressivo com as pessoas, talvez tu trate alguém mal, ou talvez tu tenha um lado teu que é muito ambicioso, muito preguiçoso, ou alguma coisa assim, algum vício. É necessário conhecer o teu demônio para tu ser um homem completo. Tu só vai ser um homem completo quando passar pela superação do demônio. Assim como o ego, né? O ego está aí para ser superado. O demônio interior ele está aí para ser superado, dominado. Ou você domina ele ou ele domina você. Se ele domina você, bom, talvez você tenha a falsa sensação de poder, de invencibilidade, mas isso te destrói a longo prazo. Assim como o ego, quando ele toma conta, te destrói a longo prazo. Te deixa cada vez maior, mas cada vez mais frágil também. Pode estar se perguntando, Copini, o ego que tu tanto fala e o demônio interior, eles são a mesma coisa? Bom, talvez eles sejam a mesma coisa, talvez não, né? Mas imagina eles como um balão, né? Um balão que tu vai enchendo, ele vai inflando, e o balão, quando ele está cada vez mais cheio, mais fácil é dele estourar. Se um alfinete encostasse num balão meio cheio, um ego normal, não ia acontecer nada. Mas se ele encosta num balão muito cheio, muito inflado, ego muito inflado, ele estoura na hora, é frágil. Então, essas coisas que fazem parte do ser humano, elas são inevitáveis, mas elas não podem nunca nos dominar. A gente tem um senso de criar nossa individualidade, né, aqui na vida, né? E a gente atribui coisas, desde a roupa que a gente usa, aquilo que a gente faz, como a gente se comporta, o lugar que a gente mora, as pessoas que a gente se relaciona, a gente começa a criar um orgulho em cima das coisas, de todas essas coisas. E essa sensação de orgulho, por exemplo, eu tenho orgulho de nascer onde eu nasci, e aí eu coloco essa característica como parte da minha individualidade. E isso vai inflando ao longo da vida. Esse é o ego, né? O papel do ego, criar e manter a individualidade. Mas o mesmo vale para esse demônio interior, né? Ah, eu sou uma pessoa grossa, uma pessoa arrogante, uma pessoa, enfim, eu sou assim mesmo, não quero nem saber. Esse tipo de coisa é parte desse demônio, né? E para a gente se sentir completo, além de entender que aquilo é parte da gente, temos que superar isso ao longo do tempo. Porque a gente vai perceber, numa certa etapa da vida, que a identidade criada, ela é só mais uma ferramenta para a gente ilusoriamente se destacar e ter um senso de importância nesse mundo que tem cada vez mais pessoas, e cada vez as pessoas significam menos umas para as outras. E aí parece que a gente tem que fazer coisas mais incríveis para ser notado, parece que a gente tem que reforçar cada vez mais a nossa identidade. E aí vem esse demônio, né? Esse demônio, essa coisa ruim, que se não é dominado, ele nos prejudica. Da próxima vez que tu sentir que esse demônio ele veio para fora, ele tomou conta, aceite-o, tome um café com ele, entenda qual a razão que trouxe ele e entenda que isso é parte de ti. Isso é suficiente para dominar um demônio. Não ignorar a tua sombra, não ignorar as tuas partes podres. Isso vai eliminar muita coisa ruim na tua vida, talvez até a culpa, algo que tu tenha feito de errado e fica se culpando, uma autocobrança talvez, ou talvez até o teu demônio ele seja, por exemplo, um sentimento de incapacidade. As pessoas de muito sucesso, as pessoas que hoje em dia elas correm muito atrás do sucesso e elas querem vencer na vida a qualquer custo, isso é fruto de um demônio que é o sentimento de incapacidade, o sentimento de se sentir uma pessoa insignificante. O sentimento de insignificância pode ser um demônio de uma pessoa. Isso para te mostrar então que o demônio ele pode existir por um motivo, ele pode ser útil por algum motivo, ele pode ser um impulso também muito forte na vida de alguém, para correr atrás de um sucesso, para ficar rico, para abrir uma empresa, ou seja lá o que as pessoas querem da vida, né? Cada um tem a sua percepção de mundo.
50% real e 50% ilusória. Mas enfim, é isso aí, eu vou ficando por aqui, senão eu vou me estender muito. Deixa um like, opine, tô aqui. Entendi o vídeo, gostei do vídeo, né? Comenta aí se tu gostou, se tu entendeu. Esse é um assunto difícil de falar. Me fala aí se eu fui bem claro, se eu enrolei demais. Deixa um like no vídeo e muito obrigado pela tua atenção.